Dizem que a assinatura mais cara na história não estava em um tratado de paz ou uma declaração de independência. Estava em um acordo de divórcio no centro de Manhattan. Gavin Sterling pensou que ele estava se desfazendo de um peso morto, uma esposa simples e sem dinheiro, que não se encaixava em sua crescente estética corporativa. Ele zombou do silêncio dela enquanto ela assinava. Ele riu da simplicidade dela. Ele não tinha ideia de que a mulher sentada à sua frente não era apenas uma dona de casa. Ela era as únicas herdeiras para o Império Blackwood, uma dinastia sombria valendo trilhões. E no momento em que a tinta secou, Gavin não apenas perdeu uma esposa. Ele começou uma guerra que ele não podia pagar. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto do escritório de advocacia Harrow and Associates, como punhados de cascalho jogados por um deus zangado. Dentro da sala de conferências no quarto do segundo andar, o ar estava hermeticamente selado, cheirando levemente a lustramóveis de limão e colônia agressiva. Gavin Sterling checou seu relógio Platinum PC Philippe pela terceira vez em 2 minutos. Ele suspirou um som agudo performático destinado a transmitir que seu tempo valia milhares de dólares por minuto e estava atualmente sendo desperdiçado. Vamos, Sarah, Gavin disse, sua voz suave, mas com impaciência. Ele recostou-se na cadeira de couro italiana, ajustando os punhos de seu terno Bion feito sob medida. Não é um documento difícil, é padrão. Eu estou sendo generoso considerando. Sentada através da expansão de mogno, estava Sarah. Para o observador casual, e Gavin tinha se tornado o mais casual dos observadores em relação à sua esposa, ela parecia pequena. Ela vestia um cardigan bege que já vira dias melhores e nenhuma maquiagem. Seu cabelo castanho estava puxado para trás, em um coque severo e prático. Ela parecia exatamente o que ela era, uma ex-barista que ele conhecera 3 anos atrás durante uma fase rebelde, onde ele pensava que namorar abaixo era romântico. Agora, como vice-presidente sênior na Stratton Tech, à beira de uma promoção massiva, ela era apenas uma âncora, uma responsabilidade. A cláusula de pensão alimentícia. Sarah disse suavemente. Sua voz era firme, o que o irritava. Ela deveria estar chorando. Diz 0. Gavin soltou uma curta risada incrédula. Ele olhou para seu advogado, Sr. Harrow, que sorriu enquanto embaralhava papéis. Sarah, vamos ser realistas, Gavin disse, inclinando-se para a frente, seus olhos azuis frios. Você morou na minha cobertura por 3 anos. Você não trabalhou. Você não contribuiu para minha rede. Você foi uma passageira. Eu estou deixando você ficar com o Toyota. Isso é mais do que justo. Eu não vou pagar a você um salário mensal por existir. Sarah olhou para o papel. Eu cozinhei suas refeições. Eu gerenciei a casa. Eu cuidei de você naquela pneumonia no inverno passado, quando todos os outros no escritório te descartaram. Isso é o que esposas fazem, Sarah. Não é um serviço faturável, Gavin estalou. Olhe, eu tenho uma gala para comparecer esta noite. O Blackwood Summit. É a noite mais importante da minha carreira. Eu preciso que isso seja feito agora. Ele não mencionou que ele não estava indo sozinho. Ele não mencionou Jessica Vane, a diretora de marketing em sua empresa. Jessica, que usava saltos vermelhos, falava 3 línguas e ficava bem em seu braço em fotos de paparazzi. Jessica, que tinha sussurrado em seu ouvido noite passada, que ele precisava cortar a madeira morta antes que ele acendesse ao Sawit. Sarah pegou a caneta. Era uma de plástico barata fornecida pela empresa, contrastando com o Malt Blanc. Gavin estava girando em seus dedos. Você realmente pensa que eu estou te segurando? Ela perguntou, olhando para cima. Seus olhos, geralmente um avelã suave, pareciam mais escuros hoje, quase pretos. Sarah, olhe para você. Gavin gesticulou vagamente para sua roupa. E olhe para onde eu estou indo. Nós estamos em diferentes estratosferas. Eu preciso de uma parceira que entenda os riscos. Alguém que possa navegar em uma sala cheia de tubarões. Não alguém que se preocupe em cortar cupons. Não é sua culpa.
Você era uma órfã. Você cresceu com nada. Você simplesmente não tem o pedigree. A palavra pairou no ar. Pedigree. Por uma fração de segundo, uma expressão estranha piscou no rosto de Sarah. Não era tristeza. Parecia perigosamente como divertimento. Pedigree, ela repetiu. É isso que importa para você, Gavin. O rótulo na garrafa, não o vinho dentro? No meu mundo. Sim, o rótulo é tudo. Sarah assentiu lentamente. Ela não discutiu. Ela não gritou. Ela simplesmente abaixou a caneta para o papel. O som de raspar era ensurdecedor na sala silenciosa. Ela assinou seu nome, Sarafina Sterling. Então ela empurrou os papéis pela mesa. Eu estou mantendo meu nome de solteira, ela disse silenciosamente. Bem, tanto faz. Volte a ser Sarah Smith ou Jones ou qualquer nome genérico que você tinha antes que eu te salvasse, Gavin disse pegando os papéis. Ele os entregou ao Sr. Harrow. Arquive estes imediatamente. Eu quero o decreto absoluto pela manhã. Ele se levantou, abotoando sua jaqueta, sentindo uma onda de euforia. Ele estava livre. Ele estava desimpedido. Ele estava pronto para reivindicar o trono na Stratton Tech. Eu deixei as chaves na mesa, Sarah disse, levantando-se. Ela não pegou o cheque para o Toyota que ele tinha oferecido. Ela não pegou nada. Boa sorte, Sarah, Gavin disse, não olhando para ela enquanto ele checava suas mensagens de telefone. Jessica tinha enviado um emoji de coração. Tente encontrar alguém mais à sua velocidade. Talvez um mecânico ou um professor. Sarah parou na pesada porta de carvalho. Ela virou para trás sua mão na maçaneta de latão. O cardigan bege de repente não parecia desleixado. Parecia um figurino que ela estava entediada de usar. Você está certo, Gavin, ela disse, sua voz clara e carregando uma ressonância que ele nunca tinha ouvido antes. Nós estamos em diferentes estratosferas. Você simplesmente nunca se incomodou em olhar para cima para ver em qual eu estava. Gavin franziu a testa, olhando para cima de seu telefone. O que isso significa? Significa, ela disse, abrindo a porta que você deveria aproveitar o Blackwood Summit esta noite. Eu ouço que a anfitriã é muito particular sobre quem ela deixa entrar em seu círculo. Ela saiu. Gavin olhou para a porta fechada por um segundo, então zombou. Delirante. Triste, realmente. Parabéns, Sr. Sterling, o advogado disse, fechando o arquivo. Você é um homem solteiro e um rico, Gavin corrigiu sorrindo. Esta noite eu selo o negócio com o grupo Blackwood. Até amanhã eu estarei administrando esta cidade. A viagem de elevador até o saguão do prédio Harrow & Associates foi rápida. Sarah ficou sozinha na caixa espelhada, observando seu reflexo. Ela estendeu a mão e puxou os grampos de seu cabelo. Ondas grossas e lustrosas caíram por suas costas, mudando instantaneamente sua silhueta. Ela tirou o cardigan bege e o jogou na lata de lixo no canto do elevador. Por baixo, ela usava uma simples camisola de seda preta. Estava congelando lá fora, mas ela não se importava. O frio parecia acordar. O elevador tocou. O saguão estava movimentado com advogados e zangões corporativos correndo para evitar a tempestade. Sarah caminhou pela multidão sem ser notada. Ela era um fantasma para eles e ninguém. Ela passou pelas portas giratórias e pisou no pavimento escorregadio de chuva da Quinta da Avenida. O vento chicoteou seu cabelo, mas ela não vacilou. Uma buzina tocou, não o som agressivo de um táxi, mas a ressonância profunda e polida de uma buzina de luxo. Deslizou e parou no meio-fio, ignorando a zona proibida de parar. Estava um Rolls-Royce preto fantasma de distância entre eixos estendida. Era um carro que não apenas gritava dinheiro, sussurrava poder. As janelas eram tão escuras que pareciam vazios. Pedestres diminuíram o passo para olhar. Gavin Sterling, se ele estivesse lá, teria parado para admirar a engenharia. A porta traseira abriu. Um homem em um terno cinza afiado saiu, segurando um grande guarda-chuva preto. Ele estava em seus 60 anos, com postura como uma vara de aço.
Este era Arthur, detalhou o chefe de segurança pessoal para a família Blackwood por 40 anos. Ele caminhou até Sarah, segurando o guarda-chuva alto para protegê-la do dilúvio. Ele não olhou para ela com pena. Ele olhou para ela com reverência. Senhorita Blackwood, Arthur disse, sua voz cortando o ruído do tráfego. Bem-vinda de volta. Sarah olhou para ele e finalmente permitiu um pequeno e cansado sorriso tocar seus lábios. Olá, Arthur. Está feito? A equipe já limpou o apartamento. Madame e seus efeitos pessoais foram movidos para a cobertura no Pierre. O resto nós descartamos conforme suas instruções. E o nome, sua equipe legal iniciou os protocolos de mudança de nome 3 minutos atrás. O sobrenome Sterling foi expungido de todos os seus registros. Você é Sarafina Blackwood novamente. Oficialmente. Sarah assentiu e deslizou para o banco de trás do Rolls-Royce. O interior cheirava a jasmim e couro envelhecido, o cheiro de sua infância. Sentada lá dentro, esperando por ela, estava uma mulher com cabelo prateado e olhos que podiam cortar vidro. Era sua avó, Beatrice Blackwood, a matriarca da família e a atual CEO interina das indústrias Blackwood. Beatrice looked Sarah de cima a baixo, sua expressão ilegível. Então ela entregou a Sarah um copo de champanhe vintage. Bem, Beatrice perguntou, valeu a pena? O pequeno experimento vivendo entre os plebeus. Sarah pegou o copo. Ela observou as bolhas subirem. Ele assinou a avó. Ele nem hesitou. Ele zombou de mim por ser pobre enquanto ele assinava sua conexão com a maior fortuna do hemisfério. Homens como Gavin Sterling são previsíveis. Beatrice disse, batendo sua bengala no chão do carro. Eles veem apenas o que está bem na frente deles. Ouro, brilho, barulho. Eles não entendem que o verdadeiro poder é planta. Você o testou, Sarafina. Você deu a ele 3 anos para te amar. Por você, não pelos trilhões, Blackwood. E ele falhou. Ele falhou espetacularmente. Sarah concordou, sua voz endurecendo. Ele está indo para a cúpula esta noite. Ele pensa que vai garantir o financiamento para sua fusão de tecnologia de nós. Beatrice riu, um som seco e rouco. Ele pensa que está apresentando a um conselho de estranhos. Ele não tem ideia que a presidente do conselho é a mulher que ele acabou de se divorciar. O carro começou a se mover, dividindo o tráfego como um tubarão nadando por um cardume de peixes pequenos. Eu preciso de uma mudança de guarda-roupa, Arthur, Sarah disse para o banco da frente. O cardigan bege se foi. Eu preciso de algo que grite arrependimento. Eu tomei a liberdade de contatar a casa de Versace Madame, Arthur respondeu. Eles enviaram o vestido de vingança da meia-noite. É impressionante. Sarah recostou-se, saboreando o champanhe. O calor estava retornando aos seus membros. A dona de casa dócil estava se dissolvendo, substituída pela mulher que tinha sido treinada desde o nascimento para gerir economias. Avó, Sarah disse, retire o financiamento para a Stratton Tech. Beatrice levantou uma sobrancelha. Já? Você não quer vê-lo implorar primeiro? Oh, eu quero vê-lo implorar, Sarah disse, seus olhos frios piscando. Mas eu não quero apenas arruinar o acordo dele. Eu quero comprar a empresa dele. Eu quero ser a chefe dele. Eu quero que ele entre no escritório dele amanhã de manhã e perceba que a responsabilidade da qual ele se divorciou é quem está assinando o contra-cheque dele. Aquisição hostil. Beatrice sorriu. Essa é a minha garota. Mas primeiro, esta noite à cúpula, você precisa fazer uma entrada. Não se preocupe. Sarah olhou pela janela enquanto eles passavam pelo prédio onde Gavin provavelmente estava celebrando com sua amante. Eu vou apresentá-lo a Sarafina Blackwood. E eu prometo a você, ele vai desejar nunca ter aprendido a escrever seu nome. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gavin estava estourando uma rolha de Dom Perignon na parte de trás de um Uber Black. Ao lado dele, Jessica Vane estava reaplicando seu batom vermelho no espelho retrovisor.
Ela era loira, deslumbrante e predatória, tudo o que Gavin pensava que merecia. Então, realmente acabou? Jessica perguntou, estalando os lábios. A ratinha se foi. Foi? Gavin sorriu, brindando seu copo contra o dela. Assinado, selado e entregue. Eu me sinto 10 lb mais leve. Você deveria tê-la visto, Jess. Ela tentou me dar este discurso críptico sobre estratosferas. Foi patético. Jessica riu. Ela provavelmente leu em um biscoito da sorte. Esqueça, meu bem. Foque na noite. O Blackwood Summit. Você sabe quem vai estar lá? Todo mundo? Se conseguirmos a conta Blackwood, você será CEO da Stratton dentro de um mês. Nós vamos conseguir, Gavin disse arrogantemente. Eu ouvi que a família Blackwood é excêntrica, mas eles gostam de crescimento agressivo. Esse sou eu. Eu sou o futuro. Você alguma vez descobriu quem é o verdadeiro herdeiro? Jessica perguntou ociosamente. Eu ouvi um boato de que o velho Arthur Blackwood tinha uma neta que saiu do mapa anos atrás. Algum escândalo sobre medos de sequestro, lendas urbanas. Gavin descartou. Crianças ricas entram em farras de drogas e são riscadas do testamento. Quem quer que administre Blackwood, agora é todo negócios. E eu também. Ele olhou pela janela para o horizonte da cidade brilhando na chuva. Ele se sentiu invencível. Ele tinha se desfeito de seu passado e o futuro era uma estrada dourada se estendendo à sua frente. Ele não tinha ideia de que a estrada era, na verdade, um alçapão e a alavanca tinha acabado de ser puxada. O local para o Blackwood Summit não era um salão de baile de hotel ou um centro de convenções. Era o Obsidian Hall, uma propriedade privada localizada em um penhasco com vista para o rio Hudson, acessível apenas por uma estrada particular, sinuosa guardada por empreiteiros paramilitares. A arquitetura era brutalista, ainda elegante, ângulos afiados de pedra preta e vidro que pareciam engolir a luz em vez de refleti-la. Enquanto o Uber Black de Gavin parava no posto de segurança, a realidade da noite começou a se instalar. Ele estava acostumado a eventos corporativos onde carros esportivos chamativos e música alta eram a norma. Aqui a entrada era uma procissão silenciosa de Maybachs blindados, Bentleys vintage e SUVs com placa diplomática. Não havia música. Não havia paparazzi gritando. O silêncio era pesado, caro e intimidador. ID, um guarda disse, inclinando-se para a janela. Ele não usava crachá, apenas um fone tático. Gavin mostrou seu convite em seu telefone, seu peito estufando ligeiramente. Gavin Sterling, VP Sênior da Stratton Tech. Mais um. O guarda escaneou o código QR. Ele não sorriu. Prossiga. Nenhuma fotografia permitida dentro. Telefones devem ser lacrados nas bolsas magnéticas fornecidas na porta. Violação resulta em expulsão imediata e potencial litígio. Sério, pessoal? Jessica riu nervosamente enquanto eles passavam pelos portões. Ela ajustou seu vestido vermelho, que era cortado baixo, talvez muito baixo. Na luz tênue da propriedade, suas lantejoulas pareciam berrantes em comparação com a elegância fosca do ambiente. Dentro do grande salão, a atmosfera era sufocantemente elitista. O teto elevava-se 50 pés de altura, adornado com lustres feitos de cristal preto. Os convidados não se espalhavam, trocando freneticamente cartões de visita. Eles estavam em pequenos círculos imóveis, sorvendo líquido âmbar de copos pesados. Estas eram as pessoas que possuíam os bancos, não as pessoas que os administravam. Gavin avistou Charles Whitmore, o CEO da Apex Dynamics, um concorrente direto da Stratton Tech. Whitmore era um homem mais velho, de cabelos prateados e parecido com um abutre. Whitmore, Gavin disse, aproximando-se dele com um sorriso de predador. Não esperava ver você aqui. Eu pensei que a Apex estava tendo problemas de liquidez. Whitmore virou, girando seu whisky. Ele olhou para Gavin com leve divertimento.
Então seus olhos piscaram para o decote de Jessica antes de retornar ao rosto de Gavin. Sterling, Whitmore arrastou as palavras. Eu ouvi que você está buscando o financiamento Blackwood. Você é um homem bravo. Bravo eu sou lógico. Gavin contra-argumentou. Stratton é o futuro. Blackwood precisa de tecnologia. Blackwood precisa de lealdade. Whitmore corrigiu suavemente. A velha Beatrice Blackwood tem administrado o show por décadas, mas o boato é que ela está se afastando esta noite. O herdeiro está assumindo. O misterioso herdeiro? Gavin zombou. Provavelmente algum neto mimado que nunca trabalhou um dia em sua vida. Eu o enrolarei no meu dedo em 10 minutos. Whitmore riu um som desprovido de humor. Você realmente não sabe, não é? A herdeira Blackwood não é um ele. E pelo que ouço, ela não é o tipo de pessoa para ser enrolada em nada. Eles dizem que ela tem vivido na natureza por anos, observando. Uma agente adormecida em seu próprio império. Gavin levantou uma sobrancelha. Ainda melhor, eu sou bom com mulheres. Ele apertou a cintura de Jessica possessivamente. Jessica sorriu para ele, alheia ao fato de que ela estava sendo usada como um adereço. Cuidado, Sterling, Whitmore avisou, virando-se. Você está andando em uma debulhadora, pensando que é um campo de trigo. Gavin descartou o aviso do velho homem como ciúme. Ele pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava. É isso, Jess, ele sussurrou, escaneando a sala. Eu preciso encontrar a matriarca Beatrice. Uma vez que eu a encante, o cheque está tão bom quanto escrito. Você é o rei, bebê. Jessica sussurrou de volta. De repente, as luzes no salão maciço diminuíram. O baixo murmúrio da conversa morreu instantaneamente. Um holofote atingiu um pódio na extremidade distante da sala, feito de obsidiana sólida. Beatrice Blackwood subiu ao palco. Ela era pequena, parecia frágil, inclinada pesadamente em uma bengala com uma cabeça de lobo prateada. Mas quando ela se aproximou do microfone, o ar na sala pareceu vibrar. Bem-vindos, ela disse. Sua voz era fina, mas afiada como uma navalha. Por 50 anos, eu pilotei este navio através de guerras, recessões e revoluções. Eu construí o grupo Blackwood em uma fortaleza. A multidão permaneceu em silêncio. Você podia ouvir um alfinete cair. Mas uma fortaleza precisa de um comandante com sangue jovem. Beatrice continuou. Muitos de vocês perguntaram sobre a sucessão. Vocês ouviram rumores. Vocês especularam. Esta noite a especulação termina. Gavin cutucou Jessica. Aí vem a princesa mimada. Observe-me trabalhar a sala depois disto. Beatrice sorriu, uma expressão aterrorizante. Ela caminhou entre vocês. Ela viveu a vida do homem comum para entender o valor de $1. Ela sofreu indignidades para entender a natureza do orgulho. Ela foi testada nos fogos da mediocridade. Gavin franziu a testa. Mediocridade. Essa foi uma escolha estranha de palavra. Senhoras e senhores, a voz de Beatrice subiu a um crescendo. Eu apresento a vocês a presidente do conselho, a acionista majoritária, e a chefe da casa Blackwood, minha neta. As portas duplas atrás do palco abriram com um assobio hidráulico. Gavin girou sua bebida, parecendo entediado, pronto para aplaudir educadamente para qualquer debutante que saísse. Então ela pisou na luz. A mulher que subiu ao palco era uma visão de beleza aterrorizante. Ela vestia um vestido que era menos uma peça de roupa e mais uma arma. Era o lendário Versace Midnight de veludo preto personalizado que abraçava cada curva com uma fenda que subia perigosamente alto em sua coxa e um decote que mergulhava fundo. Em seu pescoço estava a lágrima Blackwood, um colar de diamantes. Rumores diziam ter sido perdido desde a Revolução Russa. Seu cabelo, não mais preso em um coque crespo, caía em ondas brilhantes de chocolate escuro sobre seus ombros. Sua maquiagem era marcante, olhos esfumaçados que pareciam nuvens de tempestade machucadas e lábios pintados de um vermelho sangue profundo.
Ela estava alta, irradiando uma aura de poder esmagador absoluto. Gavin congelou. O copo de champanhe escorregou de seus dedos. Esmagou. O som do vidro quebrando ecoou pelo salão silencioso, atraindo o olhar de vários bilionários próximos que olharam para ele com nojo. Mas Gavin não os notou. Ele não conseguia respirar. Ele conhecia aquele rosto. Ele conhecia a curva daquela mandíbula quente. Ele conhecia a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Não! Ele sussurrou, sua voz tremendo. Isso é impossível. Jessica apertou os olhos para o palco. Uau, ela é linda. Ela parece meio familiar, não parece? Como uma estrela de cinema. Gavin sentiu como se o chão estivesse inclinando. Seu cérebro estava disparando mensagens de erro. Sarah. Essa é a Sarah. Mas não pode ser a Sarah. Sarah usa meias desparelhadas. Sarah corta cupons para detergente. Sarah dirige um Toyota Corolla 2014 com um amassado no para-choque. A mulher no palco agarrou o pódio. Ela olhou para o mar de rostos, 500 das pessoas mais poderosas da Terra. E então seus olhos pararam. Eles se fixaram em Gavin. Mesmo a 50 pés de distância, ele sentiu o impacto fisicamente como um soco no estômago. Ela não sorriu. Ela não franziu a testa. Ela olhou para ele com a curiosidade científica fria de um biólogo examinando um inseto antes de prendê-lo a um quadro. Obrigada, avó, Sarah disse. Sua voz foi amplificada pela rica e aveludada do alto-falante e comandando a voz que ela tinha escondido por 3 anos. É bom estar de volta. Ela pausou, deixando o aplauso ondular e diminuir. Pelos últimos 3 anos, Sarah continuou seus olhos, nunca deixando Gavin. Eu tenho conduzido um experimento sociológico. Eu queria ver como o mundo trata aqueles com nada. Eu queria ver quem ficaria ao meu lado quando eu não tinha status, nem dinheiro e nem nome. A sala estava envolvida. Esta era a fofoca do século. Eu aprendi uma lição valiosa, Sarah disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se perigosa. Eu aprendi que lealdade é rara, e eu aprendi que alguns homens valorizam a embalagem mais do que o presente. Jessica ofegou. Ela agarrou o braço de Gavin, suas unhas cravando em seu bíceps. Gavin. Oh, meu Deus! Essa é ela. Essa é sua ex-esposa. Cale a boca! Gavin sibilou suor brotando em sua testa. É uma gêmea! Tem que ser uma gêmea ou uma prima. Sarah é uma ninguém. Gavin, olhe para ela. Jessica sussurrou freneticamente. É Sarafina. Você acabou de se divorciar das Blackwood Aires, seu idiota. No palco, Sarah sorriu. Era o mesmo sorriso que ela tinha dado a ele no escritório do advogado, aquele que ele tinha confundido com tristeza. Esta noite, Sarah anunciou, Blackwood Industries está pivotando. Nós estamos cortando laços com parceiros que faltam visão. Nós estamos purgando peso morto. Nós estamos cancelando o financiamento para projetos liderados por homens que faltam caráter. Ela sinalizou para a tela atrás dela. Uma lista de empresas apareceu no topo da lista em letras vermelhas em negrito. Financiamento Stratton Tech revogado. Um suspiro percorreu a sala. Gavin sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Aquele financiamento era a única coisa mantendo sua divisão viva. Sem ele, as ações da Stratton cairiam pela manhã. Ele seria demitido. Não. Gavin gaguejou. O pânico anulou sua lógica. Ele era um narcisista, e narcisistas não podem aceitar a derrota. Ele se convenceu de que podia consertar isso. Ele só precisava falar com ela. Ela o amava. Ela tinha cozinhado suas refeições por 3 anos. Ela era sua Sarah. Isso era apenas uma birra. Eu tenho que falar com ela, Gavin murmurou. Gavin, não, Jessica avisou, afastando-se dele como se ele fosse radioativo. Gavin empurrou-a. Ele empurrou pela multidão de dignitários atônitos. Com licença, me deixe passar. Essa é minha esposa. Essa é minha esposa. Ele gritou alto o suficiente para a sala ouvir.
O murmúrio se transformou em um rugido de sussurros. Gavin alcançou a corda da seção VIP perto do palco. Ele viu Arthur, o chefe de segurança, parado na base das escadas. Sarah! Gavin gritou, acenando as mãos. Sarah, querida, sou eu. É o Gavin. Sarah parou seu discurso. Ela olhou para ele do palco alto. Ela parecia uma rainha olhando para um camponês atirando lama. A sala ficou mortalmente silenciosa novamente para assistir ao espetáculo. Deixe-o passar, Sarah disse no microfone. Arthur se afastou. Gavin subiu os poucos degraus para o palco, ajeitando seu terno. Ele estava suando profusamente, seu rosto vermelho. Ele se aproximou do pódio, exibindo seu melhor e mais charmoso sorriso. O sorriso que o tinha feito ganhar prêmios de vendas. Sarah, ele riu sem fôlego, estendendo a mão para tocar o braço dela. Deus, você realmente me pegou. Piada incrível, meu bem. Sério. Você está incrível. Olhe, eu sei que tivemos uma pequena briga antes, mas Sarah não se afastou. Ela simplesmente olhou para a mão dele pairando perto de sua manga de veludo. Uma pequena briga? Ela perguntou, sua voz amplificada para todos ouvirem. Você me entregou papéis de divórcio porque eu não era de valor alto o suficiente para você, Gavin. Você me disse para encontrar um mecânico. Você zombou de mim por não ter pedigree. O sorriso de Gavin vacilou. Ele se inclinou, baixando a voz, tentando manter a conversa privada. Sarah, por favor, aquilo foi apenas estresse. Eu não sabia quem você era. Se eu soubesse, se você soubesse, você teria ficado. Sarah terminou por ele, sua voz soando clara e fria. E é exatamente por isso que você teve que ir. Ela deu um passo mais perto dele. Ela cheirava a diamantes e gelo. Você queria alguém em sua estratosfera, Gavin, ela disse. Olhe ao seu redor. Ela gesticulou para os bilionários, os membros da realeza, os titãs da indústria observando-os. Esta é a minha estratosfera. Você está invadindo. Sarah, por favor, Gavin implorou, seu charme se desintegrando em desespero. Nós podemos consertar isso. Eu te amo. Eu sempre te amei. Cancele o divórcio. Nós podemos administrar isso juntos, rei e rainha. Sarah riu. Foi uma risada genuína, mas era sombria. Não há nós, Gavin. Os papéis estão arquivados. Eu sou Sarafina Blackwood. Você é meramente o homem que deixou escapar a maior mala na história de Nova York. Ela se virou para Arthur. Arthur, ela disse calmamente, o Sr. Sterling está me entediando. Por favor, escolte-o para fora. E Arthur, certifique-se de que ele espere por seu Uber fora do portão. Está chovendo. Arthur se moveu com a velocidade de uma cobra atacando. Ele agarrou Gavin pela parte de trás de sua gola Brian cara. Tire suas mãos de mim. Gavin gritou, debatendo-se enquanto era arrastado para trás pelas escadas. Sarah, você me deve. Eu te salvei. Eu te dei um lar. Eu comprei o prédio onde você mora esta manhã, Gavin. Ela chamou por ele, desferindo o golpe final. Meus advogados estarão enviando a você um aviso de despejo ao meio-dia. A multidão irrompeu em risadas, humilhantes, gargalhadas estrondosas. Charles Whitmore estava rindo mais alto de todos. Enquanto Gavin era arrastado pelo chão polido, chutando e gritando, ele vislumbrou Jessica Vane. Ela não estava olhando para ele com simpatia. Ela estava segurando seu telefone para cima, gravando-o. Ele foi jogado para fora das pesadas portas duplas para a chuva torrencial. Ele caiu em uma poça. Seu terno arruinado, sua dignidade estilhaçada. Lá dentro, a música começou. Uma peça de violoncelo pesada. Sarah virou-se para o microfone, seu rosto impassível, embora seu coração estivesse batendo um ritmo de pura adrenalina. Agora, ela disse para a sala, devemos discutir negócios? Mas a noite não tinha acabado. Gavin Sterling estava por baixo, mas um homem sem nada a perder é uma coisa perigosa. E ele não era o único na sala que tinha segredos. Nas sombras da sacada, um homem observou Sarah com olhos semicerrados. Ele pegou um telefone seguro.
Ela está de volta, o homem sussurrou. Inicie o protocolo 7. As herdeiras não deixam este prédio viva. O aplauso que seguiu a revelação de Sarah não foi o aplauso caloroso de admiração. Foi o aplauso educado e aterrorizado de pessoas percebendo que o predador na sala tinha acabado de se desmascarar. Enquanto Sarah se afastava do pódio, a adrenalina que a tinha sustentado começou a diminuir, substituída por um cansaço profundo nos ossos. Por 3 anos, ela tinha vivido uma vida simples. Seus maiores estresses eram torrada queimada ou os comentários passivo-agressivos de Gavin sobre seu guarda-roupa. Agora, ela podia sentir fisicamente o peso do legado Blackwood se assentando de volta em seus ombros. Um manto tecido com trilhões de dólares, segredos antigos e um alvo pintado em suas costas. Beatrice a encontrou no pé dos degraus. Os olhos da velha mulher estavam brilhando. Dramático, Beatrice murmurou, pegando o braço de Sarah. Seu aperto era surpreendentemente forte. Um pouco teatral para o meu gosto. Sarafina, nós geralmente destruímos nossos inimigos em salas de conselho, não em palcos. Ele precisava ser feito um exemplo avó. Sarah respondeu, mantendo sua voz baixa enquanto eles caminhavam pela multidão que se abria. Gavin representa cada sanguessuga que pensa ter direito ao sucesso sem ganhá-lo. Se eu for liderar, eles precisam saber que as regras mudaram. Talvez, Beatrice reconheceu, mas você também acabou de anunciar ao mundo que o trono está ocupado. Você atraiu as víboras. Olhe ao seu redor. Sarah olhou. Os titãs da indústria estavam agora se aproximando, seu choque substituído por sorrisos calculistas. Eles ofereceram parabéns que pareciam sondas. Charles Whitmore, tendo se recuperado de seu riso à custa de Gavin, foi o primeiro a deslizar. Sarafina, Whitmore disse, curvando-se ligeiramente. Uma aula magistral. Verdadeiramente eu sempre suspeitei que o velho Arthur tinha um truque na manga. Para esconder você à vista, brilhante. Eu espero que isso signifique que a Apex Dynamics e a Blackwood possam finalmente discutir aquela fusão no setor de cobalto. Sarah olhou para ele friamente. Charles, você estava rindo do meu marido 5 minutos atrás porque ele perdeu seu financiamento. Você é um catavento, virando para qualquer lado que o dinheiro sopre. Nós falaremos quando você criar coragem. Ela passou por ele, deixando-o engasgando. Ela era implacável, eficiente e inteiramente Sarafina Blackwood. Mas por dentro, parte dela sentia a falta do anonimato de ser Sarah Sterling. Há ninguém que podia sentar em um parque sem se perguntar se o corredor por perto era um paparazzo ou um assassino. Lá fora a chuva tinha se transformado em uma tempestade torrencial. Gavin Sterling sentou-se no meio-fio perto do portão de segurança. Seu terno, feito sob medida encharcado até a pele arruinado além do reparo. O frio infiltrou-se em seus ossos. Ele olhou para seu telefone. Ele tinha ligado para Jessica 15 vezes, direto para a caixa postal. Ele tinha ligado para o Sr. Harrow, seu advogado. Sr. Sterling, o assistente de Harrow, tinha respondido secamente. Nós recebemos notificação da equipe legal da Blackwood Industries em relação ao despejo e a um processo por apropriação indébita de fundos conjugais. Dado o conflito de interesses, o Sr. Harrow não pode mais representá-lo. Boa sorte. Deixe ir. Ele estava sozinho. Ele estava falido e era o motivo de chacota de toda a cidade. O vídeo que Jessica gravou provavelmente já estava em alta no Twitter. Um elegante jaguar parou no portão de saída. A janela desceu 1 polegada. Era Jessica. Gavin se levantou, correndo para o carro. Jess, graças a Deus, me deixe entrar. Está congelando. Nós precisamos falar sobre estratégia. Nós podemos mudar isso. Eu fui uma vítima de fraude. Sarah me fraudou escondendo sua identidade. Jessica olhou para ele através da fresta na janela. Sua maquiagem estava impecável. Sua expressão era de nojo. Você está insano, Gavin, ela sibilou.
Você é radioativo. Você acabou de declarar guerra à família mais rica do planeta. Você acha que eu quero ser dano colateral? Mas nós somos o casal poderoso. Você disse que eu era o rei. Você era o rei quando tinha um reino. Jessica disse friamente. Agora você é apenas um bobo da corte em um terno molhado. Eu deletei seu número, Gavin. Faça o mesmo com o meu. A janela subiu e o jaguar acelerou para a noite, espirrando água lamacenta em suas calças. Gavin ficou ali tremendo incontrolavelmente. A raiva começou a crescer mais quente do que a chuva fria. Isso não era justo. Ele tinha feito tudo certo. Ele seguiu as regras da selva corporativa. Sarah tinha trapaceado. Ela tinha mentido. Não acabou, ele sussurrou para a estrada vazia, seus dentes batendo. Você não pode simplesmente me descartar, Sarah. Eu sei coisas sobre você. Eu sei que você ronca quando está estressada. Eu sei que você tem medo de tempestades. Você não é uma rainha. Você é apenas minha esposa. Um pensamento sombrio começou a se formar em sua mente desesperada. Ele se lembrou de algo dos primeiros dias de seu casamento, antes que ele passasse a desprezar sua simplicidade. Ela tinha mencionado o quão fácil era entrar nos túneis de serviço sob a cidade, como ela costumava explorá-los como uma adolescente rebelde antes de se acalmar. Ele olhou de volta para o imponente salão de obsidiana fortificado. A porta da frente estava fechada para ele, mas talvez houvesse um caminho de entrada por trás. Lá dentro do salão, a atmosfera tinha mudado de choque para um misturador tenso e de alto risco. Sarah estava circulando Arthur, sombreando cada movimento dela. No alto, na varanda do mezanino, escondido nas sombras de uma cortina de veludo, o homem que tinha iniciado o protocolo 7 observava-a. Seu nome era Elias Thorne. Ele era um primo de segundo grau de Sarah, um homem que tinha passado sua vida nos confortáveis níveis médios da hierarquia Blackwood, sempre olhando para cima, sempre ressentido. Quando Sarah desapareceu 3 anos atrás para brincar de casinha com um plebeu, Elias tinha feito sua jogada. Ele tinha se insinuado com Beatrice. Ele tinha assumido que era o herdeiro aparente. A revelação de hoje à noite tinha destruído anos de planejamento cuidadoso. Ele apertou seu fone de ouvido. O alvo está se movendo em direção ao bar da ala leste. A multidão está diminuindo lá. Faça isso agora. Faça parecer um evento cardíaco. O veneno precisa ser rápido. No andar de baixo, um garçom assentiu quase imperceptivelmente. Ele estava carregando uma bandeja de prata com 3 copos de uísque envelhecido. 2 eram normais. Um estava com um derivado de digitálicos, o suficiente para parar um coração em 60 segundos. Pareceria que o estresse da noite tinha sido demais para a jovem herdeira. O garçom começou a cortar a multidão em direção a Sarah. Sarah estava exausta. Seus músculos faciais doíam de sorrir falsamente. Ela tinha acabado de desmantelar um gerente de fundo de hedge que tentou mansplain economia global para ela, e ela precisava de um momento para respirar. Arthur, ela disse virando-se para sua sombra, eu preciso de 5 minutos no lavabo sozinha. Verifique o perímetro primeiro. Arthur assentiu seus olhos, escaneando a multidão uma última vez antes de ele se mover em direção ao corredor que levava aos banheiros para garanti-lo. Por um breve momento, Sarah estava exposta. O garçom viu sua abertura. Ele deslizou em direção a ela, seus movimentos praticados e suaves. Alguma água, senhorita Blackwood, ou talvez algo mais forte para celebrar. Ele ofereceu, apresentando a bandeja de prata. Sarah virou-se para dispensá-lo, mas sua garganta estava seca. Água está bom. Na verdade, ela olhou para o líquido âmbar. Gavin sempre amou o uísque. O pensamento a deixou amarga. Eu vou tomar o uísque. O pulso do garçom nem saltou. Ele inclinou a bandeja ligeiramente, oferecendo o copo à esquerda, o envenenado. Sarah estendeu a mão para ele. Seus dedos roçaram o cristal frio. Então ela parou.
Seus olhos semicerraram ligeiramente. Durante seus 3 anos como Sarah Sterling, ela tinha trabalhado brevemente em uma empresa de catering de alto nível para ajudar a pagar o seguro caro do carro de Gavin. Quando ele pegou um do EI, ele implorou para ela se esconder. Para ela aprendeu coisas. Você está segurando a bandeja errado, ela disse suavemente. O garçom congelou. Perdão, madame. Um servidor profissional equilibra o peso nas pontas dos dedos e na base do polegar. Sarah disse, sua voz caindo para um murmúrio que só ele podia ouvir. Você está agarrando a borda com os nós dos dedos brancos. Você está tenso. Ela olhou da bandeja para o rosto dele. Era um rosto insípido e esquecível, mas seus olhos eram duros. Quem te enviou? Ela exigiu. O assassino sabia que a operação tinha sido descoberta. Ele não entrou em pânico. Ele deixou cair a bandeja com um estrondo alto, quebrando os copos e atraindo atenção imediata. No mesmo movimento, ele puxou uma faca de cerâmica de sua manga, uma arma que não acionaria detectores de metal. Ele avançou. Sarah não gritou. Os 3 anos de vida normal tinham suavizado suas arestas, mas os 20 anos anteriores de treinamento de combate de elite se ativaram instintivamente. Ela não era apenas uma socialite. Ela era um alvo Blackwood treinada desde os 10 anos em Krav Maga. Ela desviou do ataque, a lâmina de cerâmica cortando o veludo de seu vestido Versace, perdendo suas costelas por uma polegada. A multidão ofegou e se espalhou como pombos. Bilionários estavam mergulhando sob as mesas. Sarah agarrou o pulso do assassino, torcendo-o violentamente. Ele grunhiu, mas não soltou a faca. Ele trouxe sua mão livre para golpear sua garganta. Ela bloqueou, mas a força a fez tropeçar para trás em um pesado pedestal de obsidiana. "Arthur!" ela gritou. O assassino avançou novamente, desesperado para terminar o trabalho antes que a segurança o dominasse. A lâmina desceu em direção ao seu peito. De repente, uma figura encharcada derrubou o assassino pelo lado. Era Gavin. Ele tinha conseguido entrar por uma entrada de catering destrancada na confusão após a quebra do vidro. Ele tinha a intenção de implorar, de ameaçar, de fazer qualquer coisa. Mas quando ele viu a faca, algo primal assumiu. Gavin atingiu o assassino com o peso total de seu desespero. Eles ambos caíram no chão de mármore, em um emaranhado de membros. O assassino era um profissional. Gavin era um executivo corporativo suave. O assassino rapidamente ganhou a vantagem, rolando em cima de Gavin e levantando a faca. Bang! Um único tiro ensurdecedor ecoou pelo salão. O assassino desabou sobre Gavin peso morto. Arthur estava a 10 pés de distância, sua arma de serviço fumegante abaixada. Ele tinha atirado no homem limpa e claramente através da têmpora. O silêncio caiu sobre o grande salão, mais pesado e frio do que antes. Gavin empurrou o corpo morto para fora dele, ofegando por ar coberto de sangue que não era seu. Ele olhou para Sarah, que estava de pé sobre ele, seu vestido rasgado, seu peito ofegante. Por um momento, eles apenas se entreolharam. As herdeiras bilionárias e o homem arruinado que tinha acabado de salvar sua vida. "Você voltou", Sarah disse, sua voz desprovida de emoção. "Ele ia te matar", Gavin gaguejou, limpando o sangue de seu rosto. Eu não podia deixar ele." Arthur deu um passo à frente, chutando a faca para longe da mão do homem morto. Ele falou em seu rádio. "Principal está seguro. Ameaça neutralizada. Bloqueie o prédio." Ninguém sai. Sarah olhou para Gavin. O desprezo ainda estava lá, mas estava complicado agora. "Levante-o", Sarah disse a Arthur. "Leve-o para a sala segura. E Arthur, descubra quem contratou este pedaço de lixo esta noite." Beata Trice apareceu pela multidão, seu rosto pálido, mas composto. Ela olhou para o corpo, então para Sarah, então para Gavin. "Bem", Beata Trice disse secamente, batendo sua bengala no chão manchado de sangue.
Parece que seu pequeno experimento tem consequências, Sarafina. Os abutres estão mais famintos do que eu pensava. Ela virou seu olhar para a varanda do mezanino, onde a cortina de veludo estava apenas se assentando de volta no lugar. Arthur, Beatrice disse bruscamente, encontre meu primo Elias. Diga a ele que desejo falar com ele imediatamente. Enquanto a segurança arrastava Gavin para os cômodos fortificados dos fundos e a equipe começou a limpar nervosamente o sangue, Sarah percebeu que assinar os papéis do divórcio não tinha acabado com a guerra com Gavin. Tinha apenas começado uma muito maior e mais mortal, e ela não tinha ideia em quem podia confiar. A sala segura dentro do Obsidian Hall era um bunker disfarçado de lounge de luxo. As paredes eram de aço reforçado forrado com papel de parede de seda. Não havia janelas, apenas telas de alta definição mostrando todos os ângulos do perímetro da propriedade. Gavin Sterling sentou-se em um sofá de couro, uma pesada manta de lã drapeada sobre seus ombros. Ele estava tremendo, o pico de adrenalina o atingindo como um golpe físico. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava um copo de conhaque que Arthur tinha servido para ele. Sarah caminhava pela sala. Ela tinha trocado o vestido versátil rasgado por um terno preto sob medida afiado, fornecido por sua equipe de segurança. A transformação estava completa. A dona de casa se foi. A rainha guerreira permaneceu. Por quê? Sarah perguntou, parando na frente dele. Ela não parecia grata. Ela parecia analítica. Você estava lá fora, Gavin. Você estava livre. Você podia ter ido embora. Por que voltar? Gavin olhou para cima, seus olhos azuis injetados de sangue. Eu te disse que queria conversar. Eu queria consertar. E quando você viu a faca, eu não pensei. Gavin sussurrou. Eu o vi indo para você e eu me movi. Ele soltou uma risada seca e áspera. Ironia, certo? Eu me divorciei de você para salvar minha carreira e então eu quase morri salvando sua vida. Ele olhou para ela com uma centelha de esperança. Isso tem que valer para algo, Sarah. Eu levei uma bala bem uma faca por você. Isso prova que eu me importo. Isso prova que não terminamos. Sarah olhou para ele por um longo e desconfortável momento. Isso prova que você tem uma consciência, Gavin. Não prova que você tem caráter. Há uma diferença. Antes que Gavin pudesse discutir, a pesada porta de aço abriu com um assobio. Arthur entrou, arrastando um homem pela gola de seu smoking. Era Elias Thorne. Elias parecia impecável, salvo pelo terror em seus olhos, e o hematoma começando a se formar em sua mandíbula, onde Arthur o tinha persuadido a andar. Beatrice o seguiu em sua bengala, clicando ritmicamente no chão. A avó Elias gaguejou, tentando ajeitar sua jaqueta. Isso é absurdo. Arthur perdeu a cabeça. Ele está me acusando de guarde isso, Elias. Beatrice disse, sua voz soando como folhas secas esmagando sob os pés. Nós rastreamos o pagamento. Moeda digital não é tão anônima quanto você pensa quando você possui o banco que processa a transação. Ela sentou-se em uma poltrona, olhando para seu sobrinho com puro nojo. Você contratou um limpador para matar minha neta na noite de sua ascensão. Por quê? Apenas para manter seu assento no conselho. A fachada de Elias desmoronou, seu rosto contorcido em um escárnio. Ele olhou para Sarah. Ela? Você está dando o império a ela? Ela tem brincado de empregada doméstica por 3 anos. Ela é macia. Eu passei esses 3 anos mantendo os tubarões longe das indústrias Blackwood, enquanto ela estava cortando cupons em Queens. Eu ganhei isso. Você não ganhou nada, Sarah disse dando um passo à frente. Sua voz era calma, o que a tornava mais aterrorizante. Você pensa que poder é sobre apertar mais forte. Você pensa que é sobre matar a competição. É por isso que as ações têm estado estagnadas, Elias. Você não tem visão. Você só tem medo. E o que você tem? Elias cuspiu.
um ex-marido falido e um coração sangrando. Sarah sinalizou para Arthur. Leve-o embora, para a polícia. Elias riu nervosamente. Um escândalo assim vai afundar o preço das ações. Você não vai fazer isso. A polícia? Sarah balançou a cabeça. Não, isso é muito público. Você vai para o posto avançado do norte, Elias. Nós temos uma instalação de mineração no Círculo Ártico que requer um gerente no local. É isolado, frio, sem internet. Você parte esta noite. Elias empalideceu. Você não pode. Isso é exílio. É um trabalho, Sarah corrigiu. Tente não ter queimaduras de frio. Arthur amordaçou Elias e o arrastou para fora. A porta lhe assobiou fechada, selando o silêncio na sala. Beatrice Studd levantou-se olhando para Gavin. Bem feito, Sr. Sterling. Você salvou o ativo. A família reconhece a dívida. Ela colocou uma mão no ombro de Sarah. Lide com ele, Sarafina. Então suba. Nós temos uma fusão para planejar. Beatrice saiu. Eram apenas Sarah e Gavin novamente. Gavin levantou-se, a manta caindo. Ele sentiu uma onda de confiança. Ele tinha salvado as herdeiras. Ele tinha testemunhado os segredos da família. Ele estava dentro. Então Gavin disse, alisando seu cabelo molhado. O Ártico, hein? Você é durona. Eu gosto disso. Olhe, Sarah, eu sei que eu estraguei tudo hoje. Os papéis do divórcio. Eu estava estressado. Mas esta noite mudou tudo. Nós somos uma equipe. Você precisa de alguém que conheça o mundo corporativo. E eu preciso de você. Ele se aproximou, estendendo a mão para ela. Rasgue os papéis, Sarah. Vamos ser o casal poderoso do século. Sterling e Blackwood. Sarah olhou para a mão dele e então para seus olhos. Ela não se afastou, mas seu toque era frio. Você ainda não entende, ela disse suavemente. Você está apaixonado pelo reflexo no espelho, Gavin. Você está olhando para mim, mas você está vendo uma conta bancária. Você está vendo um símbolo de status. Isso não é verdade. Eu te salvei. Você me salvou porque você possui coisas. Sarah disse que você não queria que outra pessoa quebrasse seu brinquedo, mesmo que você já o tivesse jogado fora. Ela caminhou até uma pequena mesa no canto da sala, abriu um talão de cheques e escreveu rapidamente. Ela arrancou o cheque e caminhou de volta para ele. Este é um cheque de 10 milhões de dólares, ela disse, estendendo-o. Os olhos de Gavin se arregalaram. Ele estendeu a mão para ele, mas ela o puxou de volta. Há condições, ela disse. Se você pegar isso, você sai de Nova York. Você renuncia a Stratton Tech, embora eu imagine que você já foi demitido. Você assina um acordo de não divulgação que afirma que se você alguma vez mencionar meu nome, a família Blackwood ou os eventos desta noite, você será processado por cada centavo e processado por espionagem corporativa. Gavin olhou para o cheque. Era mais dinheiro do que ele ganharia em 20 anos na Stratton. Era liberdade, mas era também uma demissão. Você está me comprando? Ele perguntou, sua voz tremendo. Como uma prostituta. Eu estou oferecendo a você um pacote de rescisão, Gavin. Sarah disse friamente. Essa é uma linguagem que você entende, não é? É uma transação comercial. Você forneceu um serviço salvando minha vida. Este é o pagamento e a rescisão do nosso contrato. Mas eu te amo. Gavin mentiu. Ele nem sabia se era uma mentira a mais. Ele amava a ideia dela. Não, Gavin, Sarah disse, seus olhos finalmente mostrando um indício da tristeza que ela tinha sentido no escritório do advogado. Você amou a mulher que te fez sentir grande porque ela se fez pequena. Eu terminei de ser pequena. Ela segurou o check-out novamente. Pegue-o, vá para a Califórnia, compre uma casa, encontre uma garota que não te desafie. Seja feliz, mas nunca jamais volte para minha estratosfera. Gavin olhou para o cheque. Então ele olhou para Sarah, a mulher que agora estava milhas acima dele, intocável, real e estranha. Ele percebeu então que ele podia gritar
Ele podia implorar, ele podia recusar, mas o resultado seria o mesmo. Ele tinha assinado os papéis do divórcio. Ele tinha zombado dela. Ele tinha selado seu destino muito antes que o assassino puxasse a faca. Lentamente, com uma mão trêmula, Gavin pegou o cheque. Adeus, Sarah, ele sussurrou. Adeus, Gavin, ela respondeu. Ela não o viu sair. A capa da revista Forbes apresentava uma mulher em uma gola alta preta, braços cruzados, encarando a câmera com olhos que podiam cortar diamante. A manchete dizia: a trilionária silenciosa, como Sarafina Blackwood, refez a economia global. Em uma pequena cafeteria ensolarada em San Diego, um homem estava sentado lendo a revista. Ele estava bronzeado, vestindo shorts casuais e uma camisa polo. Ele parecia mais velho, as linhas ao redor de seus olhos mais profundas. Gavin Sterling tomou um gole de seu café com leite. Não foi feito por uma esposa amorosa. Foi feito por um barista que soletrou seu nome Kevin. Ele olhou para a foto de Sarah. Ela parecia magnífica, aterrorizante, sozinha. Uma mulher se aproximou de sua mesa. Ela era bonita de uma forma simples, vestindo um vestido floral. Ei, querido, ela disse beijando-o na bochecha. Pronto para ir. A casa aberta começa em 20 minutos. É um bom fixer-upper. Sim, Gavin disse, fechando a revista e virando-a de bruços na mesa. Sim, eu estou pronto. Quem era aquela na capa? Ela perguntou, olhando para a revista. Ela parece intensa. Gavin pausou. Ele olhou para a capa traseira brilhante. Ele tocou seu bolso, onde, dobrado profundamente dentro de sua carteira, ele guardava uma cópia de um antigo e amassado decreto de divórcio. Ninguém, Gavin disse, levantando-se e pegando a mão de sua noiva. Apenas alguém que eu costumava conhecer. Ele saiu para o sol brilhante e ofuscante da Califórnia, deixando a revista para trás, finalmente entendendo que o homem mais rico do mundo não é aquele com os bilhões, mas aquele que reconheceu o tesouro quando o segurou em suas mãos, e ele a tinha deixado ir. E essa é a história de Gavin Sterling e Sarafina Blackwood. É um lembrete brutal que quando você casa com alguém, você está casando com a alma deles, não com a conta bancária deles. E você nunca realmente sabe quem você está sentado à frente até que as máscaras caiam. Gavin perseguiu o brilho do ouro e perdeu o diamante que estava bem em sua mão. Ele acabou com milhões, claro, mas ele perdeu a chance de governar um império porque ele não podia ver o valor na bondade. O que você teria feito se você fosse Sarah? Você teria perdoado Gavin depois que ele salvou sua vida? Ou ela estava certa em bani-lo para sempre? Eu quero ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. A justiça foi servida ou ela foi muito fria? Se você gostou desta história de traição, vingança e redenção, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para que você nunca perca o próximo drama. Nós carregamos novas histórias toda semana. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado com quem você zomba. Eles podem ser quem está assinando seu